Buongiorno, buonasera, buonanotte. Galera, finalmente hoje nós vamos ter um convidado muito especial. É o cara que inventou ufologia no Brasil, com certeza. Mas antes eu vou para aquele recadinho básico lá, que é o seguinte. Preciso de uma força. Eu esqueço sempre de falar uma coisa aqui, que é aquela a historinha que assim. Ninguém aqui é dono da verdade, né? Então, como eu já expliquei, o Formigas do Espaço, a alma mater dele é o Sonhadoria Paulista de Tudo, lá nos textos, isso está sempre claro lá. Aqui ninguém é dono da verdade, o mensageiro não é importante, o importante é a mensagem e tal. Eu sempre esqueço de falar isso porque eu imagino, na minha cabeça, duas coisas distintas, mas não são, é a mesma. Isso aqui é um braço do Sonhadoria Paulista de Tudo, em suma. É, Ainda estou batendo um recorde aqui com o livrinho A Máquina do Caos. Acho que é o primeiro livro na minha vida em 60 anos aí que eu estou demorando 15 dias para ler. É um livrinho que eu leria em 3 horas, mas como tá muita correria, ele continua aqui. Continuo recomendando ele, para você entender essa história do algoritmo e tudo mais. É, Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o meu querido amigo Diego Alberto Cúrio e vou deixar que ele se apresente, que ele fale um pouquinho aí da história dele. Diegão, bem-vindo, obrigado, velho. Obrigado, Formiga, aí pelo espaço, pelo convite. Aqui a Formigas do Espaço, né? Tá bombando aí nas redes. E eu sempre compartilho no meu, né? No meu Face, né? Dando essa força. E hoje aí um convite especial para a gente, né? Falar, que ele me pediu para falar sobre o extraterrestre, discos voadores, avistamentos. Eu sou uma pessoa que gosta do assunto, estudo. Eu me foquei nisso mais por causa de que eu tive uma experiência de avistamento em 74, né? E não somente eu, minhas irmãs, a gente estava no Guarujá, na Praia da Enseada. Guarujá, para quem não sabe, é uma cidade perto de São Paulo. E a gente teve uma aproximação, né? O pessoal falou tudo que era disco voador, é como se fosse um anel, né? Um círculo, né? E aumentava, diminuía a cor, isso chamou muita atenção, estava relativamente baixo, se deslocou de um ponto para o outro, então basicamente ele estava indo em direção para Santos, e aí quando a gente ficou observando muito, ele parou e veio na nossa direção. Isso assustou na época, né? Eu tinha o quê? Uns 15 anos, acho que até 15, 16 anos, né? E quando a gente voltou lá para casa, lá o bairro, todo mundo, disco voador, porque a gente acabou pegando uma carona e fugiu, né, da história. E depois, quando vim para São Paulo, aí eu tive um pouco mais de contato. São Paulo, uma metrópole um pouco muito mais com condições de estudo, de, de pessoas, né, que também tocavam no assunto. Então, conheci, de sorte, quando eu vim para São Paulo, uma pessoa que estava falando sobre isso, tinha tido experiências lá no Peru também. Aí a gente criou um dia lá, uma reunião para trocar informações, saber. Essa pessoa era muito bem formada, tinha um livro publicado, né, que era o OVNIs, SOS à Humanidade, do JJ Benítez, que foi publicado acho que 70 e pouco, né, 75, 76, enfim, das experiências lá de Peru. Explicar aí quem é o JJ Benítez. O JJ Benítez na época era um jornalista da Gazeta de Bilbao e que soube da informação de contatos e avistamentos extraterrestres com um grupo específico de pessoas no Peru, em Lima, e ele veio fazer uma reportagem. E foi convidado, inclusive, a um contato extraterrestre, porque esse grupo já estava tendo contatos extraterrestres. Então isso chamou a atenção. Aí ele veio para cá, escreveu um livro sobre esse grupo de pessoas que se denominaram de Missão Rama, né? É um grupo Rama, e criaram toda essa Missão Rama. Hoje está muito divulgado internacionalmente. Eu, particularmente, fiz parte disso por muitos anos, para não falar décadas.
E acabei me envolvendo com esse tipo de experimento, de técnicas, conheci pessoas que tinham contato, que me levaram a contato, tive observações, fiquei sabendo de informações, inclusive com militares, que a gente tinha muitas reuniões em 76 ali na casa do então, o professor Flávio Pereira, né, que tinha o programa Inteligência na TV Gazeta em 76, e ali naquelas reuniões acabamos se deparando com bastante pessoas que não somente tinham contatos, mas pessoas da esfera do Exército. No caso, era como é que fala quando é general, mas da aeronáutica, é brigadeiro, Brigadeiro. né? Essa hierarquia sempre às vezes me foge um pouco. Mas enfim, e com relatos do livro vermelho da FAB, o tão famoso livro vermelho, né, que contava todas as histórias de avistamento que não podiam ser relatadas não somente pelos pilotos da FAB, mas alguns também que foram bem incidentes dentro da aviação civil. E, enfim, a gente viu que, ou eu pessoalmente, né, vi que era interessante e tivemos experiências também. Essa pessoa, no caso, fazia parte do Missão Rama, era um dos irmãos, que é o Carlos Paz Wells, e na época nos convidaram a fazer uma experiência de contato e em cima disso fomos fazendo várias. E a primeira, vou dizer que não foi tão impressionante. Fomos para o litoral norte, naquela época era muito difícil chegar no litoral norte, não tem estrada, tem que esperar a maré baixa, enfim. São o quê? 70 e quanto? 76, já em 76, né? Enfim, aí a gente, em 76, São Paulo era diferente, né? O interior era bem menos populoso, não tinha tanta incidência de segurança, enfim, né? E aí a gente depois paramos de ir para as praias e começamos a ir para o interior, fazer algumas experiências. Fomos para a Serra Negra. A Serra Negra para mim foi o ápice, onde realmente aconteceu uma experiência muito forte com o Carlos Paz, né? E estávamos lá também com um pessoal, que eram os amigos dele também da faculdade, um pessoal lá da turminha, lá dos Jardins, né? Que era o pessoal onde eu convivia, ali perto da Pamplona, tudo mais. Isso está muito bem relatado num livro que é o do Semeadores de Vida, do Carlos Paz Wells. Então ele comenta também, é interessante esse livro, assim como o SOS à Humanidade, que conta também, basicamente foram esses dois livros que, assim, que está bem inserido, né, do meu contexto de aproximação, de estudos e tudo mais. E eu sempre fui interessado nisso, né? Porque desde criança me aconteciam algumas coisas de fenômenos, né? Espíritas, experiências, sei lá, entendeu? Que de algum jeito o pessoal fica fazendo aquela brincadeira do copo, que é muito engraçado até a hora que a coisa acontece de verdade e aí a coisa fica esquisita, né? Então eu encerrei esse tipo de experimento, uma coisa que não fez muito a minha praia, por assim dizer, né? Chegou a fazer a coisa do Na copo? verdade, assim, De adolescente, era era adolescente. adolescente. Na verdade, a minha irmã também, a Virgínia, que também é uma pessoa um pouco mais sensitiva, tudo mais, né? Mas era mais na dela, né? E lá no Guarujá, ela veio reclamar para minha mãe que alguém começou lá no quarto dela, mexer com ela, cutucar. Aí eu tirei sarro, falei, vou dormir na tua cama, quero ver qual que é. E aí, naquela noite lá, realmente, alguém sentou, né? Eu durmo de bruços, assim, alguém sentou do lado da cama, eu olhei, não tinha nada, falei, putz. Aí eu senti como uma mão colocando assim atrás da minha orelha, naquela época era cabeludo, surfista, né? O filme, hein? É. Aí pôs a mão assim, cara, eu gelei, né? Eu falei, não quero nem olhar, né? Eu fiquei calado, aí levantou o cabelo, baixou, aí levantou, foi embora. Cara, o que é aquilo? Para mim deve ter sido algum espírito, não sei, entendeu? Eu não vou dizer que seria algum extraterrestre, a gente nem tinha contato. Então, o contato veio depois, né? Alguns anos depois disso daí que aconteceu o avistamento no Guarujá, enfim, né? E então isso tudo me chamou a atenção. Fiquei estudando muito sobre fantasma, né? Aqueles negócios
alguns filmes lá dos castelos da Escócia e muito blá blá blá. Informação, infelizmente, naquela época não é que nem hoje no Google, na internet, né? Então era atrás de biblioteca, de jornais, de pesquisa. Aí era no Guarujá não tinha nada, em Santos não. Então comecei a ter um pouco mais de acesso a essas informações quando eu vim para São Paulo mesmo, né? Então aquela revista Planeta estava chegando em São Paulo também, no Brasil, né? Também bastante coisas assim do Era bem gênero, legal. né? Então a gente ia se pegando onde dava, né? Onde tinha esse contexto de informação. E, afortunadamente, nessa experiência com o Grupo Rama, nesses grupos que a gente manteve, inclusive até abrimos para mais pessoas interessadas no assunto na época, né? Então, a gente realmente fez bastante progresso de estudo, de experiência e fomos agraciados com bastante retorno por parte dessas entidades extraterrestres, né? Ah, mas que tipo de contato? O contato extraterrestre, eles têm várias formas de se proceder, né? Então, desde um avistamento, um insólito, né? Ou seja, o cara vê uma vez, nunca mais viu, ou viu perto. Depois tem um processo também de comunicação. Às vezes, durante o avistamento, a pessoa tem algum tipo de contato com a tripulação. Tem uma escala aqui que eu anotei, que vamos até falar rapidamente, né? Justamente sobre esses tipos de contato e aproximações, né? Então, o ufólogo Joseph Allen Hynek, né, também já da época dos anos 60, participou daquele livro Blue Book também, que foi vamos dizer, um um grupo de pesquisa sobre todos os acontecimentos, sobre avistamentos e contato extraterrestre que os Estados Unidos acabou abrindo, porque realmente era algo que estava acontecendo, tinham muitos relatos e, infelizmente ou felizmente, eles tinham que correr atrás, porque tem a invasão do espaço aéreo e também a própria população pedia respostas, enfim, então fizeram esse tal do Blue Book, como outros projetos também, antes e depois do Blue Book, né? Então, aí no caso, esse ufólogo astrônomo fez parte do aconselhamento, então ele fez vamos dizer assim, colocou numa escala, né, para a gente poder entender essa forma de contato. Então, 0 grau eram luzes misteriosas distantes, que muita gente vê, mas vê só luzes. Ah, mas vê aquela luzinha, pode ser meteorito, só que às vezes elas discorrem, né, trajetórias poligonais, então são totalmente diferenciadas. Naquela época não tinha drone, né, falando dos anos 50, 60, 70, né, então eram luzes misteriosas, né? O primeiro grau consiste em avistamento de um ou mais OVNIs, né? Que foi o meu caso lá do Guarujá. Depois do segundo grau, observações de OVNIs associadas a outras percepções, ou seja, calor, radiação, marcas de pegadas no terreno, círculos desenhos em círculos, tal dos famosos crop circles, né? Outro negócio polêmico. E também animais assustados, aquela coisa toda, né? Então, esses relatos estão dentro do segundo grau. O terceiro grau seriam seres animados associados a OVNIs. Então, a escala do Hynek vai até o terceiro grau. Depois, no quarto grau, veio uma pessoa chamada Jacques Vallée, que inclusive participou do filme Os Contatos Imediatos, Sim, né? sim, De já terceiro falei. grau, né? É o carinha lá, o francesinho lá. O francesinho, é muito legal esse filme aí, já é um filme antigo, mas acho que deve ter no YouTube, assistam, que é muito interessante. É um dos filmes que eu vi com maior proximidade daquilo que a gente estava vivendo na época, né? Então é interessante também como estudo, né? Então esse Jacques Vallée, que ele criou basicamente os contatos de quarto grau, que seria quando o observador passa a ter uma experiência de transformação do seu senso de realidade. Como isso quer dizer, Diego? Por exemplo, uma saída astral ou algum tipo de processo mental de visualização, entendeu? Então, alguma coisa que levou, vamos dizer assim, num outro estado de consciência, um outro estado de realidade, assim que a gente ousar falar, né? Sim. Um outro estado de acesso a um outro tipo de dimensão, né? Há uma dimensão espacial, uma dimensão mental, enfim, isso aí também é muito complexo esse papo aí, mas é interessante. Estou dando essas dicas para se vocês também quiserem pesquisar a respeito, né? E aí depois vem do quinto grau, que aí já começa do Stephen Greer, né? Greer, não sei bem como é que é o sobrenome dele. O Stephen é aquele o americano lá, né? Sim, não sei como é que é a pronúncia também. Então ele fala sobre comunicações e encontros bilaterais, ou seja, já dentro de um processo de close encounters, né? Ele tem até um grupo que é o CE5, Close Encounters 5, né? Que seria justamente esse tipo de relação de comunicações bilaterais, extremamente interessante, né?
Essas comunicações bilaterais podem acontecer de várias maneiras, né? Dentro de um processo psicográfico, telepático, né? Ou uma visualização também dentro da sua mente, sei lá, uma imagem, alguma coisa do gênero, né? De repente, de um ser, né? Como se ele se apresentando, coisa e tal. Tá? Aí depois já vem o tal do sexto grau, né? Que é o Michael Naisbitt, que propõe um cenário de incidente de OVNI, onde provoca ferimentos ou mortes e tudo mais. Aí vai até o máximo, mais sétimo grau que eu vi nas pesquisas, né? Que é referente ao Black Vault Encyclopedia Project, né? Que é quando tem acasalamento, né, produzido por uma entidade extraterrestre com um terrestre. Um caso muito famoso no Brasil é o caso dos Vilas Boas. Então, isso daí é considerado, dentro dessas escalas que eles fizeram, né, do sétimo grau, tá? No meu caso, eu acho que eu fui até o quinto grau, né? Até o quinto grau. Né? Então, assim, porque dentro dessa escala, né? Porque dentro desses processos de contato e tudo mais, né? Eu sou uma pessoa meio atirada, né? Entendeu? O surfista tem essa loucura, né? Adora mar de ressaca, você só se arrepende quando está lá dentro, que você vê que acha que não vai dar para voltar, né? Aquela coisa toda. Enfim, né? Quando a gente para lá e pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque é tudo muito interessante até que as coisas começam a dar certo e pior quando foge do seu controle, né? Mas é interessante porque dentro dessa aproximação, voltando ao tema aí com o livro do SOS pela Humanidade, aquelas experiências do Grupo Rama, lá eles se manifestaram, né? Muito contato com seres que faziam parte de uma egrégora, chamavam-se de Confederação dos Mundos da Galáxia. Tá? Então eles têm todo não somente uma hierarquia, mas também as suas regras de não interferência, né? E tudo isso aí também é muito discutível, né? Porque à medida que ele começa a falar contigo e fala de algo maior, algo cósmico, e te coloca dentro de experiências onde você vê que a sua amplitude como ser, como processo mental, como justamente acessar outros planos dimensionais, mentais, outras coisas assim, você não pode dizer que isso aqui não teve uma interferência na sua vida, né? Pô, né? Então, mudou Diego, a vida da gente, né? mudou bastante. O Formiga aqui, brother, também de bastante balada de campo, de bastante atividade, de experiência, também muito, né, experiente ele também. A gente tinha os grupos, participei da saída dos grupos dele também, então a gente tem também, vamos dizer, nesses grupos, vamos dizer, âncora, então baliza o outro. Ô, cara, você está viajando muito, ó, eu vi isso aqui, você também teve, muitas vezes as experiências são semelhantes dentro daquele dia, daquela noite, né? As pessoas sofrem as mesmas experiências, às vezes as mesmas informações, dado por perspectivas diferentes, entendimentos diferentes. Cabe aqui colocar um parênteses, né? Para dizer de que essas informações, às vezes, elas são, quando são mentais, processos mentais, são decodificados com o que a gente chama de mentalismo, com as nossas informações. Ou seja, esse insight, esse input que vem, né, de uma frequência extra, né, fora da sua mente e entra na sua mente, ela é decodificada com as informações que você tem. E aquelas que a gente não tem? Bom, dizem que vai lá para o subconsciente, né? E aí, através de algum tipo de meditação, exercício, você pode talvez trazer essa informação de volta, enfim, tem técnicas e possibilidades, né? Então, basicamente, tem esse decorrer. Eu já. Então, você vê, hoje eu sou uma pessoa de 67 anos, nós estamos em 2025, né? 2025. Já século XXI ainda, né? Século XXI. Então, então, assim, temos bastante experiência nesse sentido, porque não somente fiquei atrás dos livros e tudo mais, que infelizmente nesse país a gente não tem muita informação. Eu tive a oportunidade de trabalhar na companhia aérea, viajar bastante aí, eu não digo bastante, mas viajei um pouco para fora, e essas oportunidades sempre pesquisei em bibliotecas as informações. Nas antigas ainda, né? No livrinho. Aquelas bibliotecas antigas, nos livros, né? Muitos não eram em português, né? Ou eram em francês. A França tem bastante coisa a respeito. Aí quando fui para o Canadá, entrei lá numa igreja, quando eu fui ver uma biblioteca, e aí eu falei, deixa eu ver alguma coisa esotérica, pá, né? Então, enfim, eu gosto de entrar nesses sebos e pegar essas informações. Inclusive, nós já estamos com o tempo mais correndo, então estou falando rápido para que a gente possa ter informações. Quando eu falei sobre os contatos desses grupos da Missão Rama, né?
dos anos 70, tudo mais, eles faziam ali, acho que era ao sul de Lima, né? Tilca, uma praia, não sei se é ao sul ou ao norte, né? Tilca, É sul, é sul? é sul. É sul, bom, enfim, a praia de Tilca lá que teve É. bastante informações, bastante contato, tudo mais, e como a gente Isso era aí você tá falando dos primórdios lá dos anos do 70, até Carlos o Pazuello e Carlos tal. Paz, o Cícero, dos anos Sim. 70, inclusive, basicamente, até começo dos anos 80, a coisa foi bem forte, foi bem incidente. Depois eu comecei a também fazer pesquisas, inclusive fui para o Peru, fui para Machu Picchu, Cusco, e enfim, fazer bastante coisa por ali. Conversei com alguns integrantes da Missão Rama da época, dos antigos, né? E muitos também tiveram experiências semelhantes com o que acontecia no Brasil, de, a gente chama de portas dimensionais, que é como se fossem cúpulas, né? De luz que você entra dentro e aí sim acontece situações extremamente interessantes, né? Por exemplo, um caso que eu entrei assim, já vendo as sondas ali pelo terreno, né? Pela área, pelo perímetro que a gente tinha determinado por eles, né? Eles também falaram, vai tal lugar, tal hora lá, e a gente escolheu lá o perímetro, que basicamente era onde a gente sempre fazia as nossas atividades nas montanhas de Itatiaia, né? E então ali passei por essa experiência que foi super interessante também. E ali o processo comunicativo, eu não sou nenhum psíquico aí super, né, poderoso, extrasensorial, mas nesse experimento de encontro com os extraterrestres, a informação vem muito na nossa cabeça. A gente tem que deixar a mente relaxada e tentar pegar as informações. É uma coisa de louco, porque você não sabe se é uma coisa da sua mente, da sua ansiedade, do que você procura, mas as nossas experiências elas sempre foram atreladas a algo físico, a um procedimento de, de confirmação física. Então, isso eu achei muito interessante dentro desses estudos que eu segui com essa equipe aí, extraterrestre da Confederação dos Mundos da Galáxia. Tá? Estou falando da galáxia, não estou falando de universos, outras galáxias, da nossa galáxia. Né? Então, é muito interessante também, tem bastante coisa aí dentro da informação pela internet. E, enfim, né? Esses dados aí estão sempre assim. Nesse dia da experiência da prática de Itatiaia, né, dessa saída a campo, que o extraterrestre falou, sobe aí até tal lugar, tem uma clareira. Aí eu fui andando lá no meio daquele mato, aquela escuridão, lanterninha, né? E aí o cara falou, sobe 100 metros. Falei, meu, como é que eu vou falar, ver 100 metros no meio desse breu? Aí eu fui contando os passos, né? Contei 100 passos lá, vi uma clareira, um negócio branco. Fui lá, cara, era quente pra caramba, aquela luz, né? Super quente. Aí comecei a tirar os casacos, suando muito. Aí eu falei, bom, e aí, né? Eu subi com umas É porque sondas, lá é 1.800 1600, metros, 1700, 1.600, 1600 e tralalá, né? frio pra diabo. É. E aí eu sentei, né? Fiquei aquela posição semi-yoga lá, sei lá como chama, enfim, tentando meditar, me concentrar um pouco, né? E perguntei mentalmente, né? Eu falei, o que vai rolar, né? Porque eu já tinha visto aquelas sondas super próximo da gente andando para lá e para cá, inclusive ali na estradinha lá, né? Que a gente estava ali na montanha, ali no Brejo da Lapa, especificamente ali da região de Itatiaia, lá das montanhas. Aí na estradinha, meio que era novo, nesse dia específico era a virada de ano. Aí tinha um pessoal passando por lá, né? Aí o pessoal, olha aquelas luzes, olha aquelas luzes. Aí a gente lá com aquela sonda super perto, né? Passando. Então eu falei, ih, cara, não sei se isso aí vai dar problema depois, né? Mas graças a Deus não deu, né? Porque a gente também fez atividade de campo e depois já abriu fuga, né? Fomos embora, né? Não esperamos o dia seguinte, não. Você Aí, lembra que ano isso aí? isso aí foi em 70. 70. Foi em 76. Não, desculpa. Foi na passagem de ano, acho que de 81. De 81 para 82. Foi uma passagem de ano, uma virada de ano. De 81. Tava com um grupo grande, não. Não vou nem te dizer. Foi já a segunda chamada lá do plano piloto com o Carlos Paz, né? Eu vou te dizer exatamente quando foi, porque eu saí da faculdade em 85, né? Então ali foi de 88 para 89. Tá? Foi essa a data, de 88 para 89, na virada de campo. Aí o Carlos Paz, vamos lá. Falei, puta, eu tenho que ir até Itatiaia, é longe pra caramba, né? Não que eu fosse fazer alguma coisa no Ano Novo em São Paulo, né? E não tinha nem festa na Paulista, né? Mas foi Enfim. uma galera ou só Não, só foi... fui eu e ele. Ah, Aí, só aí vocês tinha um dois. pessoal que Ou... queria ir, a Esther lá de É. Campinas também, tem uma galera lá. Deixa eu, não, essa aqui é uma prática fechada, só vai nós dois, né? E ali aconteceu bastante coisa, realmente, foi impressionante, né? Então, voltando ali dentro daquela, vamos
dizer, aquela porta, aquele passo dimensional, aquela porta dimensional lá. A gente chamava de Chendra, né? Chama-se Chendra, né? Sendra. Eles chamam, lá no Peru, eles chamam de Sendra. Né? Aqui é com X, mas lá é Sendra. E ali me veio na mente assim, eu falei, bom, o que vai rolar agora, né? Aí eu falei, vai ser algum contato físico, ou seja, um close encounter, né? O tal do 5, né? A escala 5, né? Da escala. Me veio na mente assim, saia astralmente que você vai me ver fisicamente. Eu não entendi direito essa história. Como é que eu vou sair astralmente? O cara vai me ver fisicamente? Porque ele falou para mim, eu já estou fisicamente, né? Eu falei, cadê que eu não estou vendo? Ele falou, sai astralmente que você vai me ver fisicamente. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Lição de casa não feita, né? Já veio na cabeça. Né? Sim. Aí eu me imaginei me levantando, como se fosse o Gasparzinho, né? Olha minhas referências. Aí quando eu me levantei assim, cara, eu vi o cara na minha frente. Eu falei, nossa, eu fiquei impressionado. Um pouco mais alto que eu, né? E um macacão prateado também, achei muito louco, né? Aí eu olhei assim, né? Falei, nossa. Aí eu falei, pô, eu fiquei perdido ali naquele passo dimensional. Falei, me levantei, não levantei, o cara tá aqui. Aí quando eu olhei para trás, eu me vi lá concentrado, de olho fechado, sentadão. Legal. Me concentrando. Aí eu olhei para ele, olhei o cara na minha frente, olhei para trás, eu estava lá sentado, falei, nossa, que coisa louca. Então, assim, é uma saída astral. Eu vivi uma realidade extracorpórea, bidimensional, sei lá, não é nem bidimensional, mas em algum outro estado dimensional ou mental. Então, isso é complicado a gente E o ser explicar. se identificou alguma coisa? Sim, se identificou lá, né? Eu sabia, né? Ele era alto, né? Dizem que ele era tal na época, não sei se era o Godard ou o Astar. O Godard ele era bem alto. Como esse daí não era muito alto quando eu vi, eu acho que era mais Tá famosão hoje em dia. já é o tal do Godard, Astar, o Astar, né? Me tudo parece que era o famosão. Astar. Esse tal do Astar, porque na verdade eu tive contato e mantenho com 3 entidades, o Astar, o Godard e o Antar. São os que eu mais falo até hoje, mais falo. Hoje a gente está tão corrido com o trabalho, né, que infelizmente é difícil a gente parar um pouco para poder dar esse tipo de atenção a esse estudo. Gostaria, mas a vida, infelizmente, você tem que correr atrás do lado físico mesmo, né? Dinheiro, comida, geladeira cheia, a conta paga, né? Então, infelizmente, isso aí atrapalha, né? Hoje eu sou aposentado e, como vocês sabem, aposentado aqui no Brasil não ganha muito, né? Então, eu não tenho como garantir minhas viagens, como antigamente quando eu trabalhava aqui ganhava bem, aí fazia um bate-volta até Itatiaia hoje de carro, então sempre é gasolina, né? Hoje eu não tenho carro, então tem que alugar, então assim, fica mais difícil trabalhar nesse contexto. Eventualmente sim, quando a gente consegue, aí o Newton César também um companheiro de práticas de campo, de saídas também, né? Então ele às vezes proporciona exatamente isso tudo. E aí a gente consegue fazer alguns experimentos. Claro que não são todos que dá certo, tá, gente? Não são todos que dá certo. Mas quando dá, né, é super interessante. Eu falei sobre 76, uma experiência que foi a que mais me chamou a atenção e tudo mais, foi em novembro do ano de 1976. A gente, antes de entrar para fazer as aberturas dos grupos lá no programa Inteligência do Flávio Pereira e da Eleonora Mendonça, outra extremamente contatada, né? A Eleonora Mendonça foi companheira minha de muitas saídas de campo e contatos físicos, cara, inacreditável, bastante. Aquela mulher, ela era fera, ela fazia parte até do grupo do show antigamente das pesquisas, o famoso caso Alexânia, né? Explica quem que é o Showa. O General Uchoa é um clássico também da ufologia, tem bastante coisa na literatura, né? E o caso Alexânia, que também é muito comentado dentro da ufologia clássica, né? Então a gente cresceu bastante, também outra pessoa contatada, a gente trocava bastante informações de processos de comunicação, às vezes as datas que ela pegava eu também pegava, né? Falava, acho que vai ter saída dia tal lugar. Ela falou, cara, também peguei, vem pra cá, ia lá no apartamento dela, aí a gente trocava as informações, saía junto e sempre ia 4 pessoas, né, que é o quanto comporta o carro, né, então ia ou ela, ou mais alguém que a gente convidava, ou que também tinham pegado informações referentes à saída de campo. Então aquelas pessoas que a gente conhecia, sempre se falávamos, né,
lembrar que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Falar era ligar pro telefone do orelhão, né? Legal, isso que você está falando já era os grupos Rama, ou era Não, outro, a gente aí abria os antes? grupos Rama, né? Ah, ainda não tinha. Não, nesse caso aí que a gente foi Legal. para Serra Negra, né? Que foi em novembro de 76, a gente conhecia a Eleonora lá nas reuniões da Rua Banibas, né? Lá do Flávio Pereira. Tá, nada a ver com o Carlos Pazuello. Não, ele que tinha chegado do Peru, que sim. dava as palestras. Primórdio do projeto. Ele que aí souberam dos experimentos dele, aí convidaram para esse círculo fechado. Flávio Pereira tinha aquele programa Inteligência, convidou para falar, inclusive, no programa Inteligência. Foi aí que a gente fez as aberturas. Só que, antes de fazer as aberturas, fomos, entre aspas, tomar as bênçãos lá, ver se os caras iam nos ajudar, no sentido de que nos experimentos de campo, mesmo nas informações. A abertura. Já vou chegar. Então, assim, nos experimentos de campo e tudo mais, a gente tinha que ter esse apoio dessas entidades extraterrestres, e como eu falei, fisicamente, tá? De alguma forma física. Então, quando a gente foi fazer essas experiências para ir no programa do Flávio Pereira para poder fazer as aberturas, né? Que é, como eu falei, tomar a tal das bênçãos lá, ver se os caras iam estar junto. No estúdio da Gazeta lá desse ano. Lá na Gazeta, no prédio da Gazeta na Paulista, lá, né? Legal. Canal 11 era. Canal 11. Então, então a gente fez esse experimento. Aí fomos, acho que 15 pessoas, uma coisa assim. A galerinha alguns amigos nossos lá que a gente se reunia numa lanchonete lá no Jardins, né? E mais o pessoal, que era um pessoal muito, muito legal, que era o Fernando Eugênio, o Fernando, bom, enfim, uma galera que era do grupo de psicologia, que o Carlos Paes fazia psicologia na USP. Então, a gente se juntou com essas pessoas, super bacana, né? E fomos para fazer esse experimento lá em Serra Negra, que foi impressionante, né? Naquela noite lá, que a gente abriu o campo, eu me lembro do lado do Carlos Paes, aí a gente lá no topo da montanha, né? Naquela época ainda podia fazer uma fogueira, né? Mas a gente sempre cavava um buraco, a gente tinha aquele cuidado, né? Para não causar incêndio e tudo mais. Então, aí o Carlos passou, 19 horas começa, estava do lado dele, 19 horas realmente passou luzes, né? Piscando, assim, aí eu falei, de longe parecia avião, né? Que a gente ainda, né? Mas totalmente fora das rotas, né? E aí ela parou, deu ré, subiu, desceu, como um beija-flor. Inclusive tem um deus lá, azteca lá, que tem o nome de beija-flor. Pode ser associativa com essas evoluções poligonais que as naves faziam, né? Também, ao menos que fizeram, não somente essa vez, outra também. Então, às vezes, nesses estudos, a gente vai associando algumas coisas, né? E aí, a noite adentro, a nave lá foi baixando cada vez mais baixa, as coisas acontecendo. A gente tem uma atividade isolada, né, individual, para que a pessoa possa passar por vamos dizer, uma introspecção e tentar um contato próximo mental, sozinho lá, afastado do grupo, né? Que uns 50 metros, 100 metros, até às vezes um pouquinho mais, né? Dependendo, no meio do né? matão. Lá no meio do matão, né? Cara, aí as naves lá passando, né? Super baixo, as coisas acontecendo, teus amigos falando, puta, eu vi o cara lá, o extraterrestre, aí você indo lá, fala, meu, assim, o que vai rolar pra mim, né? Aí a gente abriu os grupos, aí eu mandei mentalmente uma informação, porque a gente tá vendo as naves bem baixo mesmo, né? E com muitas evoluções em cima da gente, né? E aí eu falei assim, se vocês quiserem contar comigo para essa abertura de grupo, eu passar minhas experiências, um processo comunicativo, se eu pegar, não sei o que lá, tudo mais, então pode contar comigo. Eu peguei, virei as costas e fui embora, né? Assustado pra caramba. Aí o Carlos Paes, aí no meio, um pouquinho mais da noite, ali uma meia hora depois, chegou para mim e falou, escuta, o que você falou lá embaixo pros extraterrestres, que eles pediram para você voltar, que eles querem falar com você. Eu falei, putz, devo ter falado alguma coisa, os caras vão me pegar de pau na esquina, né? Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Tem que ir, tá aqui, entendeu? Então eu sou meio assim, você tá no esquema, vamos até o final. Aí desci lá de novo, parei lá perto de uma palmeirinha, que era um ponto lá no meio da montanha lá da serra, das serras lá de Serra Negra, perto da cidade de Serra Negra. Aí me veio na mente, puta, até hoje é muito claro isso, né? Exatamente o que você quer de nós.
Falei, puta, meu. Naquele dia eu devia ter falado, eu quero dar uma volta a bordo, né? Mas eu tava com o coração na boca. Aí eu falei assim, ó, se eu for falar em nome de vocês aqui, com esses grupos e tudo mais, eu quero ter um processo comunicativo 100%. Eu olhar para cima, você já tem que estar na minha cabeça, porque os caras podem perguntar coisa que eu não sei, então, assim, a gente faz esse trato aí de companheirismo, né? E nessa hora, eu olhei para o lado assim, duas luzes, eles chamam de luz sólida, né? Em forma de coluna de 20 centímetros, uma de cada lado, assim, subiu assim ao meu lado. Eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, meu, o que, que é isso aqui, né? Aí fechou em cima de mim, como se fosse um portal, e aquilo começou a ficar cada vez mais claro, e na minha mente um zumbido muito forte. Zzz. Cara, eu comecei a ficar meio tonto com aquilo tudo acontecendo. Aí eu não sabia se podia ir dar um passo para frente, um passo para trás, encostar no negócio. Aí eu fiquei, a melhor solução ali, eu falei, eu vou ficar parado, né? Ver o que que acontece, né? E aquela coisa na minha mente, que assim, aí de repente veio eu meio baqueando assim, fixei o olhar numa palmeirinha, né, para ver se eu tô caindo para direita ou para esquerda, né? Uhum. Entendeu? Aí, aí o Aí de repente sumiu a palmeirinha, apareceu um ser um pouco mais alto de mim, uma silhueta, aí apareceu justamente o corpo dele e tudo mais. Aí eu fiquei impressionado, eu falei, bom, vou fixar nesse cara aí, né? Aí quando eu achei que eu ia desmaiar, eu falei, meu, para que eu acho que eu vou desmaiar. Aí na hora, isso aí já o som parou na minha cabeça, começou a diminuir como se fosse uma turbina, né? Desacelerando. Aí a luz desgrudou, do mesmo jeito que grudou em cima de mim, desgrudou, começou a descer. Eu fiquei olhando assim. Aí daqui a pouco eu falei, mas cadê o cara? Aí eu olhei para frente, o cara não estava. Eu olhei assim, tinha dois saindo para um lado, né? Dois extraterrestres. E me fizeram essa pergunta, Newton, como eu sabia que aquilo era físico? Porque por onde essas duas entidades, esses dois extraterrestres, né, andavam, as plantas se mexiam. Então só podia Ah, mexer se fosse um corpo físico. sólido passou ali, Ali, né? entendeu? Caminhando, né? Aí, assim, Sim. hoje eu iria atrás deles, né? Mas naquela época eles estavam indo para lá, eu fui do lado contrário, né? Aí subi lá para a equipe, né? Lá pro lado com a turma, o Carlos Paz, aí acontece a história, tudo mais. No dia seguinte, a gente foi para uma outra montanha do lado das antenas lá, que pediram para se deslocar, dividir o grupo, e a gente se deslocou para o outro lado. Fiquei treinando no processo comunicativo também, as naves passando, falava, ela parava, vai para trás, uma coisa muito louca. Ele queria aparecer fisicamente. Eu falei, cara, não é em ver fisicamente que eu não tô, né, nessa pegada aí, né? Quando eu subi, tinha lá o Pitoco e o Rui também. A gente estava lá na montanha, com um pouco de neblina, assim. De repente o Pitoco olha para trás de mim e falou: o que, que é aquilo lá? Quando eu olhei para trás, era uma nave, assim, na ufologia, era chamada da nave de Adamski, de Jorge Adamski, que nos anos 50 fotografou lá no Monte Palomar também, né? Muitas fotos, bem próxima. E essa nave, ela passou por cima da gente, a altura de um poste, que 15 metros de altura. Então tinha aquelas abóboras embaixo, deu para ver escotilha, cara, aquele silêncio, passou muito baixo mesmo. Então eu fiquei bem impressionado, né? Que isso aí foi no dia seguinte. Ou seja, existe essa realidade física, né? Cara, tá, não, tirar pedra na nave, nem para ver se escuta o barulho do metal. Nessa hora você não pensa nisso, né? Então, fenômenos assim que me fizeram continuar a pesquisa e a busca, né, sobre isso e principalmente o processo comunicativo depois com os grupos, a gente falando, veio muita coisa de informações deles, é, saídas a campo. Então a coisa acabou tomando uma vertente bem bem de companheiro com essa equipe. E anos, décadas se passaram. Claro que não foi tão assíduo, depois eu me afastei um pouco disso tudo, fiz faculdade, trabalhava o dia inteiro, faculdade à noite, sábado, então ficava mais difícil. Mas o processo comunicativo sempre eu continuava tendo, eventualmente alguns bate e volta na praia, quando eu ia fazer surf lá, à noite eu ficava, né, na praia também, aparecia as naves, passava as informações. Então, foi uma coisa que sempre me acompanhou. Não sei se, né, se Ó, é uma por maldição exemplo, ou um dom, né? Mas o fato é que, né? atualmente, que modificação que trouxe essa? Porque a gente virou um outro negócio aí, né? Ou pro bem ou pro mal. No seu É, caso aí trouxe modificações, inclusive aquilo que eu. Felipe, segura aí. Deu um problema técnico aqui. Tá bom, tá bom. Vou arrumar. Pera
Então, Diegão, queria que a gente, isso nos impactou profundamente a nossa vida toda, né? Uhum. Isso aqui, se você gostou aqui da brincadeira, nós vamos fazer mais umas 30 com você aí, porque 30 é muito, né? Mas tem coisa. tem casos A gente bastante, fica né? 8 meses falando aqui e não vai mudar, não vai repetir história. Vamos ver aí o contexto aí do pessoal, se eles quiserem, eles dão uns likes, fala O que eu lá quero te perguntar é assim, trouxe uma modificação para mim numa coisa aí que eu tô canhestramente chamo de ativismo existencial. Eu sei que para você também houve uma modificação e você também desenvolveu um tipo de ativismo existencial. Hoje aqui, 2025, o que modificou aí para você? Olha, Espiritualmente, filosoficamente, então, tudo. aqui eu diria duas situações, tá? Uma é filosoficamente muito em cima do processo comunicativo. Então, muita informação sobre o corpo, sobre meditação, sobre mexer chácara, como trabalhar energias, né? E isso daí me desenvolveu um pouco mais de sensibilidade. Só para te dar um exemplo, né? Que isso é uma coisa que acabou ficando, né? Assim, acabei de ter um déjà vu agora aqui, né? Que eu olhei ele dando um toque, vamos começar a fazer. Falei, cara, já vivi essa cena. Só que a gente nunca lembra, falei, meu, porque mas à medida que a gente que se foi falando, falei, meu, é um déjà vu, né? Então, quando eu fico muito metido nisso, vou muito para campo, muitos exercícios de meditação, essas coisas começam a vir muito. Esses déjà vu que o pessoal fala, são 2, 3 segundos, 30 segundos. Os meus chegam a durar, às vezes, até 3 minutos. Então, isso me impressionou muito, me impressiona. Então, a gente, imagina, você viver 3 minutos, falar, agora o cara vai falar isso, agora vai fazer assim, agora vai acontecer aquilo, papapi. Cara, as coisas acontecendo, assim, para mim assusta, né? Entende? Então, Rolou isso agora? não 3 minutos, mas uns 30 segundos aí desse visual daqui do estúdio, né? Eu falei, nossa, aí eu lembrei, falei que eu já tive isso. Então, já tive várias vezes. Então, isso daí eu atrelo justamente a esses experimentos de campo, a esse alinhamento energético, mental, que muitas vezes eu acredito que seja também por parte deles e também por parte dos ensinamentos que eles falaram para eu fazer e eu faço eventualmente, agora não tão assiduamente, mas sempre que eu tenho tempo, sim, minha cabeça, eu dou uma desacelerada para poder me centrar um pouco, porque a nossa mente é muito acelerada, né? Então, a deles, o processo mental deles é inacreditável rápido, né? Quando vem a comunicação, vem muito rápido, falam... Aí, às vezes, você não pega tudo, né? Ipsis literis, mas aí você anota o contexto e depois você vai lembrando. Tem vezes que, por incrível que pareça, você lembra It's Lips, cara, tudo, assim, sabe? Tudo que ele falou, né? Então, depende muito, assim, é como se a coisa ficasse na sua cabeça sempre, até você anotar tudo certo. Aí você fala, puta, como é que era isso mesmo? Aí vem na mente, né? Então, isso eu acho muito louco, porque eu sou uma pessoa totalmente destrambelhada, esquecida. Então, essa performance que eu tenho, às vezes, de concentração e tudo mais, é uma coisa atípica, vamos dizer assim, né? Não, acho que não faz parte muito. Agora faz, né? Da minha personalidade, mas agora faz com esse contato, com esse aprimoramento, vamos dizer assim. Então, são coisas que a gente tem que conviver, né? Então, dentro do lado filosófico, foi muito interessante. Dentro do lado físico, é exatamente isso. A gente passa por bastante experiência física. Aquele tal do Uri Geller também, dos anos 70, ele consertava o relógio. Isso é das antigas, lá do século passado. Tinha 13 anos de idade e fiquei lá. Com o relógio, né? Tem torta. O tal do garfo, puta, né? Fantástico. O programa. Era. Todo mundo lá, né? Conserta o relógio, entorta. Os relogeiros ficaram bravos, né? Você botava a cara na janela da casa, o bairro inteiro tava lá com o tal do garfo. A Rede Globo, com garfinho, com não sei o que, entorta. Aí se você saísse de moto, o mundo todo, São Paulo inteiro. Puta, meu, ali foi a febre. A Globo era 30 milhões ali era uma febre. Audiência. Então, aí eu me lembro, tocando o caso do Uri Geller aí, porque... Mas fala aí quem é o Uri Geller, que ninguém lembra disso. O Uri Geller foi acho que era israelense, era um paraquedista israelense, 78. que teve um contato e aí começou a desenvolver poderes psíquicos lá. Então, entortar a colher, inclusive. Entortava a colher, consertava relógio, né, aquela coisa toda, né? E
e falava que todo mundo tem essa condição, essa capacidade, né? E realmente é verdade, todo mundo tem essa capacidade, mas estar capacitado é outra história, né? Ou seja, como é que se capacita? Bom, aí tem várias maneiras, várias formas, não, isso aí tem vários Então, essa é cursos, né? uma das coisas que eu queria chegar. Aí você desenvolveu uma metodologia sua, hein? Eu vindo do Peru, junto Juntamente com as com comunicações as comunicações, telefônicas isso. dos É, extraterrestres. então, então, no caso do Se Uri sente à Geller, vontade para falar um pouco sobre isso? não, Ou tudo bem, um pouquinho, só para fechar o assunto do Uri Uri Geller, que Geller. ele lá nos anos 70, por isso que eu toquei no assunto, né? Puta, onde será que está Uri Geller? Ele tá trabalhando para uma empresa petrolífera, buscando petróleo, ganhando uma puta Olha grana. lá. E 125 anos, né? Tá lá ganhando, Puta. entendeu? Bom, enfim, essa é a última informação que eu tive dele, Pô, né? desculpa te cortar, mas ele está usando a capacidade sensitiva para achar petróleo. é. Vai pro inferno, né? Bom, o cara pegou essa veia, né, usou para isso, eu usei para outras coisas, né? Mas enfim, sei lá também, né? O grau de acerto, né? Tem que ver isso daí também, né? Então, eu falei do Uri Geller, né, trazendo lá das relíquias do século passado, porque ele foi uma das pessoas que teve um contato e começou a falar do contato físico que, por causa da aproximação da nave, só da aproximação da nave, o campo eletromagnético que a nave gira, isso desenvolveu para ele um aprimoramento psíquico, né? Então ele ficou paranormal, né? Então ele atrelava tudo aqueles experimentos à sua paranormalidade e ao contato físico. Falei, puta, então eu devo também de ter. Mas depois eu vi que a coisa era muito mais profunda. Não é só ter, vamos dizer assim, um contato perto da nave, um insólito, né? Que você vai virar o tal do Uri Geller, que o pessoal fala brincando, ou seja, um super poderoso psíquico aí, paranormal, entendeu? Então, assim, a gente criou, através dos ensinamentos da Confederação dos Mundos da A Galáxia, gente, você diz você e os extraterrestres? eu, os extraterrestres, mas a equipe que a gente trabalhava, tá. nos anos 70, no caso do Rui Magrão, no caso da Eu digo Eleonora agora, enfim, Mendonça. a metodologia de agora que você bolou aí. Então, aí, então eles sempre davam algumas dicas, e aí a gente tentava colocar numa régua de trabalho, né? Vamos fazer isso, fazer aquilo, assim, sempre dentro de um plano de trabalho, né? Então, foi por muito tempo assim. Então, para mim, tinha os estudos, né, onde eu conseguia sobre o universo, sobre o cosmos, sobre o nosso sistema solar, que eles diziam que tinham bases, né, e colônias nas luas de Júpiter. Nós estamos chegando lá agora, né, em Ganímedes, aquelas coisas todas. Inclusive, ontem acho que no National Geographic, lá, Segredos da NASA, lá eles estavam falando que agora estão fazendo umas pesquisas em Ganímedes e que eles viram que são várias, não somente em Ganímedes, mas também lá em Europa, eles estavam falando de Ganímedes, que estão vendo embaixo das estruturas, né, lá que tem gelo, mar, e eles não sabem que tipo de micro-organismo pode ter lá, né? Que o pessoal fala, tem água lá nas luas de não sei aonde, tem água, então vai beber daquela água. Entendeu? Então não é bem assim, não. Tem que saber que tipo de bicho tem lá. E outra, a gente só sabe o bicho que tem, é aquele que a gente conhece, consegue determinar, ou que consegue ver, né? Entendeu? Dentro dos nossos microscópios, que aumenta bastante, mas a informação que eu tive lá é para tomar cuidado, né? Porque você vai acabar trazendo um vírus, alguma coisa indetectável e, putz, isso pode dar um desequilíbrio total, né? Então, vamos ver, né? Sei que vai uma galera lá, por enquanto, não vai voltar, né? Para saber o que... Bom, enfim, estamos um pouco longe disso tudo ainda, né? Mas o fato é que, então, informações como essa, por exemplo, como foi nos anos 70 também, só para fechar... Você deu uma... Não, eu estou falando da informação, para você ver a realidade da informação. Nos anos 70 a gente tinha informação de que as luas de Júpiter, elas tinham atividade vulcânica, coisa que naquela época era impossível, os cientistas todos negavam. Então, né? E quando foi a Pioneer que passou por lá, identificou a atividade vulcânica, que foi uma confirmação das comunicações que a gente tinha lá sobre esse processo. Então, essas evidências que acabaram se tornando realidade... A água na Lua também. Ela apareceu primeiro em comunicação telefônica, depois que vieram... Depois que acharam. Então, esse tipo de informação acaba solidificando, né, para nós esse contexto de contato.
Tá? Sim, Então, por isso sim. que eu sempre segui, sempre tive, sempre balizando com alguma realidade concreta, porque para mim é importante, né? Me balizar com isso como uma âncora, né? Porque senão vai ficar muito na área do subjetivismo, né? Ah, Sim. porque viajar astralmente é assim. Não tô aqui dizendo que viagem astral, mas assim, não é a minha praia. Eu gosto de. Já fiz sair várias às vezes, experiências também, saio, mas eu tenho uma âncora que é uma realidade concreta que eles, que são, vamos dizer assim, meus tutores, né? Essa tribo aí lá de cima, os extraterrestres, né? Esses irmãos, como eles gostam da gente chamar, né? Tudo brother, né? Então, então, assim, sempre eles me atrelam a alguma realidade mesmo. Eu quero uma confirmação, eu passo uma nave, um contato, alguma coisa eu gosto de ter como âncora, porque eu ainda vivo nessa realidade tridimensional. Então, assim foram por todos esses anos e décadas. No final dos anos 2000, já no começo dos anos, final dos anos 90, perdão, e no começo do ano 2000 lá, eu tive uma comunicação, quando eu me afastei um pouco lá do grupo, que já não era mais Missão Rama, era Projeto Amar, né, que o pessoal foi mudando o nome, para que as nossas atividades não fossem comparadas com as atividades de Missão Rama do Peru, porque houve uma didática Não, mas aí você diferenciada. está bem lá atrás. Estou falando, tipo, Hoje, agora mesmo. agora, A metodologia que você desenvolveu agora. tá, então, Vamos tocar nisso aí, tá, nesse ponto aí. bom, então, eu tive então, que foi essa comunicação já daquela época, que realmente ficou encostada por alguns anos e tudo mais, e que eles deram uma metodologia, um trabalho para ser feito dentro de um processo de entendimento de algo maior. Basicamente, ele fala sobre a vida e o amor, como isso é contextualizado dentro da nossa compreensão e da nossa realidade. Então, a compreensão e a realidade deles é muito mais ampla. Então, nisso que eu venho trabalhando já há alguns anos, até atualmente também, sobre esse contexto, né, de um ser que eles chamam ser cósmico, ou seja, nós como entidades, a gente não está inserido somente dentro desse contexto de planeta, né? De Terra. Então, mentalmente, a gente pode estar se desdobrando, tendo outros tipos de experiências em outras realidades, seja essas temporais, seja essas dimensionais, ou até em outros estados Tá tudo no mentais, agora, né? então. Está tudo no agora. Tudo no agora. Por exemplo, assim, agora que eu estava lá de 23 para 24, eu estava na Espanha. E eu tinha marcado um encontro com ele, só que eu tinha marcado em Itatiaia. Como apareceu essa viagem para a Espanha, acabei indo para a Espanha. Aí eu até falei para minha irmã, tem ano novo, eu tenho Não, mas vamos voltar para a metodologia, senão não vai dar tempo Tá, de mas você o que você contar. quer que eu fale Não, exatamente? porque a gente chegou num ponto da vida Hum. que toda essa experiência nos levou a alguma coisa. Eu acho que é um comportamento, né? Então, assim, eu tenho um comportamento meu de educação por eles, e eu tenho, infelizmente, também um comportamento que são aqueles que regra a nossa sociedade, que a gente também tem que Sim, ter, sim. entendeu? Então, As contas têm que ser pagas. exatamente, as contas têm que ser, viver essa dualidade, né? Às vezes é complicado, né? E não somente comigo, mas pelas pesquisas com muitas pessoas também que tiveram contato, aquelas coisas todas. Então, eu tento sempre entender que eu estou nesta realidade, apesar de que eu vivi muito, vivo e tenho contato com pessoas que também estão, vamos dizer, dentro da nossa realidade dimensional, mas que eles têm acesso a outras formas dimensionais, outros acessos em outros estados dimensionais e temporais. Então, entender, interagir, conversar com essas pessoas, eles nos colocarem em experiências para que entendam como é o mundo deles. Tipo assim, vem conhecer aqui como é a França, vem aqui conhecer como é Estados Unidos. É outra cultura, outra alimentação, é Sim. outra lei, né? Então, as leis cósmicas são totalmente diferentes das nossas. Também. Então, eu tento seguir as leis cósmicas, né, dentro dos meus ensinamentos, e claro, também a gente tem que, infelizmente, respeitar as leis terrestres, né, que às vezes são bem rudes, né, bem ignorantes, dentro dessa Sim. realidade da gente crescer mentalmente, poder sermos a essência do nosso ser integral, né? E a potencialidade que a gente tem de poder viver essas outras dimensões, né? A gente fala, a gente vive na terceira dimensão, né? Que é altura, largura e espaço, né? Sim. Entendeu? E a quarta dimensão? A quarta dimensão eles dizem que é o tempo. E a quinta dimensão? É quando você começa a acessar, vamos dizer, a gente está falando hoje, vamos dizer, os registros akáshicos ou outras realidades que elas são intangíveis, ou seja, não dá para pegar. Você consegue
consegue alcançar através de um estado mental, ao menos por enquanto, né? Entendeu? Não existe o arquivo lá que você vai lá, pega, ou um pendrive que você digita, mas assim, a informação vem para o tal do pendrive e acaba sendo da nossa mente, né? Então as informações são captadas através da nossa mente. Em que estado? Para mim, é quando eu consigo deixar a minha mente um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila e direciono, ou seja, crio um vetor especificamente com quem eu quero falar. Eu não abro a mente para qualquer um, porque senão vem qualquer um. Sim, Eu estou claro. num estado mental hoje também, assim, que a gente acaba desenvolvendo essa capacidade de poder realmente entrar dentro de uma condição, né, mais mental, que você acaba atrelando e vinculando com a mente deles. Tanto é que os contatos acontecem isso, data, hora e lugar, porque a gente realmente E, marcou com e eles. você diria que então você foi orientado para produzir aí um manual aí de conduta Então, aí eu fiz um que vai livro. me deixar mais sereno, ou não, eu Não, isso aí falando. a gente tem bastante formas, né? Várias Não, digo escolas, assim, né? porque Mas para mim, sim. pode falar o nome do que você Pode, desenvolveu? pode, Não, pode. integração cósmica. Isso. É mais nessa linha aí. Então, o Integração Cósmica é a partir de uma comunicação, foi um livro que eu fiz, onde eles colocam, vamos dizer assim, uma didática de trabalho e estudos, onde eles falam sobre a nossa realidade, sobre os reinos, né? Vegetal, animal, mineral, e Bom. também que eles falam assim, ó, o reino vegetal, animal, mineral existe tanto na superfície terrestre como na aquática. Então, tenta trazer isso dentro de uma forma, de uma perspectiva dimensional. Então, como em cima da Terra é uma dimensão, o aquático é outra dimensão. A gente só vai acessar a dimensão aquática se a gente mergulhar nela, mas também a gente não pode ficar muito tempo, porque a gente não está capacitado de ficar lá, a não ser que tenha tecnologia. O aqualung, né? Aquelas coisas, respirador, né? Aí você pode dar mais tempo, mas mesmo assim você não pode morar lá eternamente que nem o peixe, Não rola. entendeu? Você não é peixe. Você me lembrou a Então, história do Enoque. Diz que o Enoque ele deram um escafandro para ele. Quando bom, ele foi ainda bem, abduzido né? por Jeová e aquela, né, tem Então, essa. quer dizer, por exemplo, assim, viver essas realidades, entender essa vivência, porque não adianta só você ter isso didaticamente ou por historinha e não viver, né, o contexto, entendeu? Eu sou aquela pessoa que eu conheço a história e quero viver essa história Sim. também, né? Então, dentro Age desse... como prega, nem não posso dizer mais ou tanto, né? menos. Porque eles são Todos nós, bem, né? bem assim, então... porque você tem que cuidar do teu físico, do teu corpo, do que você come. Então não vou poder tomar um bom vinho, porque o vinho tem álcool e me prejudica. Então, assim, a gente também vive aqui, então Não é fanatismo, né? não tem que ser um fanatismo, Lógico. entendeu? Porque eu acho que, assim, dentro de uma compreensão daquilo que você ensinou e sabe o que é bom para você ou não, você tem que trazer isso para você. Nesse integração código, como outra hora a gente pode falar, que ainda estou desenvolvendo os cursos de Pô, alguma se coisa, topar né? voltar uma segunda vez aí, vamos. Aí a gente fala um pouquinho Tem mais para muita coisa frente, pra né? falar, velho. Pô. Aí tem esse trabalho de integração, que é justamente o entendimento de você ser um ser cósmico. A sua amplitude de consciência, de estrutura física, de como você vive e de entendimento. E como você também pode mexer com essas ferramentas que nós temos dentro de nós, né? E só que a gente tem que saber utilizá-las. É essa a diferença de capacidade e capacitado. Né? Você tem a capacidade, mas você tem que saber utilizar as ferramentas que você tem dentro de você. Então, esses ensinamentos são muitas coisas que eles nos transmitem, que nos colocam em experiências e a gente vai vivenciando Isso já assim. está viabilizado lá. Já está escrito, tem que só... Quantos anos prescreve o crime? 20 anos, né? Então posso contar agora uma coisa aqui. Olha lá o Quando time. a gente saía Vai mais rápido saía que o time. nas saídas a campo lá de Itatiaia, o Diegão era uma figura importantíssima no contexto. Ele era um instrutor de um monte de gente. E eu sempre fui do audiovisual, sempre fui da investigação. Aí um dia eu falei, vou seguir o cara. Aí usei a minha experiência do exército lá, falei, vou seguir o Diegão, porque quando ele entrar na nave eu pulo em cima do você cara. Vai falar, hein? E esse homem anda, ele tava com uma coisa misteriosa lá, vou pegar. Rapaz, o cara me pega,
coloca um espelhinho numa árvore e começa a fazer a barba. Tem que Aí estar eu bem falei, pô, apresentado, né? aí não vai ter, não vou pegar o Diegão no pulo. Aí tinha o Carlos Pazuello, fiz a mesma coisa. Uma pataquada, eu me arrastando no chão pra seguir o cara, né? Pra vocês verem o meu grau de sapiência, como é. Era só ter pedido para ir junto, né? Aí fui escondido, falei, a mesma mentalidade. A hora que os ETs chegarem pra conversar com o Carlos, eu entro na nave. Pô, o cara tira a calça abaixo e faz um As cocô. suas necessidades E físicas, assim, biológicas. isso era a minha parte, Ah, minha contribuição para a ufologia brasileira. Mas tinha lá os contatos, teve um montão de coisa que aconteceu. Puta, Itatiaia deixou história. Eu Deixa a vi também história. uma nave lá descendo por meio das montanhas, cara. Vamos Até deixar tava para a o próximo? Cris. Diegão, essa semana vai ter um Puta, essa próximo semana horário eu aí. não sei, né? Vamos ver, vamos Pô, ver. velho. Aí tem, porque aqui a gente vai falar Você tem muito outros mesmo. convidados, hein? Tem, mas pô, Vamos ver os likes aí, vamos ver se bom, vocês querem, porque muita gente pode achar chato, mas estamos aqui à disposição, principalmente do meu amigo Formiga, grande companheiro de atividades de campo, pô. brother da vida mesmo. Não, Diegão, Então, se eu estamos for aí. falar uns negócios que eu vi do lado desse cara aqui, coisa mágica aconteceram. Bom, em suma, não esquecendo de agradecer aqui ao capitão PC Marciano, que ele é de Marte também. PC Marciano, que comandou aqui a nave-mãe. Agradecer aqui as luxuosas instalações do Sampacast de Heliópolis. Agradecer o Diegão, que a gente está falando para ter essa conversa aqui. Faz o quê? Uns 40 anos que a gente está combinando essa conversa aqui. Não faz 40 anos, Porque, mas faz bastante tempo. Aí que você pô, tem me velho, pedido para vir aqui, eu que a estava em gente. dívida com Formiga mesmo. Porque, pô, é um camarada que precisa, as pessoas precisam ser ouvidas e tá. Agora tá muito atual isso daí. Tem gente aí fora. E essa gente aí fora tá voltando. Quer a gente acredite, não acredite, mas, velho, vai ser um divertido esse 2025. Digam, vamos fazer uma próxima aí, hein? Vamos. Tem o meu Dá, canal de YouTube dá aí também. as suas últimas. Meu canal de YouTube, Diego Alberto Curio, no canal de YouTube, relato as experiências, dá um like lá e tem também aberto a comentários. Isso aí, galera. Um beijão a todos. Obrigado. Vamos. Aquela historinha, hein? Não dá só o like, tem que dar uma assistida lá, senão nem perca o seu tempo e o meu, porque o algoritmo vai achar que é uma chatice lá e não vai dar a menor bola. Obrigado, um beijão para todos.